Nós vamos conversar hoje com o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado da República e do Congresso Nacional. Senador Eunício, neste momento que o Poder Judiciário está na crista da onda, como é que o senhor, presidente do Congresso Nacional, vê essa projeção toda e, às vezes, até a invasão do Judiciário no Legislativo? Bom, primeiro, Edson, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, conversar com um repórter, né, da sua qualificação, editor daqui do jornal mais importante do estado, do meu estado. É uma alegria estar aqui. Dizer para você o seguinte, que desde quando eu ainda fazia com os meus pares uma campanha para ser presidente do Congresso, do Senado e, obviamente, do Congresso Nacional, eu ali já defendia a harmonia, mas defendia com muita firmeza e continuo fazendo, defender a independência dos poderes. É fato, nós sabemos todos, que nós vivemos uma crise perversa no Brasil, que criminalizaram a política como um todo, né, e isso fez com que a população, né, tivesse um outro sentimento, até em relação, muitas vezes, ao que significa efetivamente a independência, a harmonia dos poderes e, obviamente, a sustentação da própria democracia. Senador, o jornal Folha de São Paulo, a edição desta sexta-feira, abre a coluna Painel, falando de uma reunião quarta-feira na sua residência com PMDBistas, avaliando a sucessão presidencial, e disse que uma provável eleição do Ciro seria fatídica para o MDB. Houve essa reunião? Qual é o sentimento do PMDB ou MDB nesse momento que se começa a discutir a sucessão presidencial? Edson, as coisas de Brasília. Eu não moro, eu tenho direito à residência oficial, mas optei por ficar e morar na minha própria residência, que moro lá desde 86, quando construí a minha casa, e só entrei na política em 1998. Então eu optei, como eu nunca utilizei absolutamente nada do Senado e nem da Câmara em relação às atividades, às condições de atividade parlamentar, Deus me deu a condição de ter, né, essa possibilidade de não necessitar, não tenho críticas aos que utilizam porque da atividade parlamentar, eu fiz a opção de ficar na minha própria casa. E tenho como hábito, às terças-feiras e às quartas-feiras, abrir a residência oficial para que ali, como uma extensão do Senado, que é muito tensa a relação no dia a dia, a gente possa ali discutir questões de interesse da sociedade, discutir pauta, trazer informações, fazer debates sobre todas essas questões. Não houve essa conversa. Se alguém deu essa nota, e hoje você... Está na abertura da coluna Painel. Mas você sabe hoje que o chamado, você que é um jornalista, né, vamos dizer assim, que tem mais experiência de redação, sabe que antes havia prazo e tempo para apuração de matérias. Hoje, a concorrência, né, do ponto de vista de rapidez, de velocidade em relação à internet, em relação ao chamado online, faz com que, muitas vezes, o repórter, mesmo capaz, competente, não cheque as informações. Né? Não houve isso. Que toda semana nós discutimos, sentamos, debatemos. O que nós estávamos discutindo era a questão do partido e do clima em que nós vivemos para as próximas eleições. Entendo eu que talvez seja a eleição mais difícil desde 1969, porque, lamentavelmente, isso me preocupa bastante, o assodamento, né, das informações, da velocidade das informações, muitas vezes mentirosas, muitas vezes plantadas com outras intenções, fazem esse tipo de informação, informações para jornalistas importantes e para meios de comunicação importantes.
Na reunião nós discutimos sobre tudo, falamos sobre economia, nós falamos sobre política, sobre o futuro do partido, sobre o momento político que nós estamos vivendo, sobre as eleições, sobre alianças, sobre possibilidades. Nós falamos sobre isso com todo, mas não falamos especificamente. Eu até comentei, disse, olha, eu estou muito à vontade porque eu tenho uma única filiação partidária há mais de 45 anos, que é o PMDB. Sou de uma família de MDBistas, meu pai foi em 1996 candidato e eleito vereador na minha cidade pelo MDB, que era Modebra na época. Casei com uma família de PMDBista, do nosso velho Martins Rodrigues e do seu genro, que o sucedeu na política, Paz de Andrade, que vocês todos têm como uma referência, inclusive eu pelo menos tenho. Era diferente, quer dizer, a discussão era diferente. Então houve uma discussão sobre tudo, sobre todos os temas. Nós não falamos especificamente de candidatura, absolutamente nenhuma candidatura específica. A propósito, senador, qual é a posição mesmo do MDB em relação à associação, depois daquela história de que o presidente Michel Temer queria ser candidato à reeleição, voltou atrás, não quer ser mais candidato? Qual é a posição do MDB? Bom, eu quero falar da minha posição pessoal. Por um dever de gratidão, por um dever de correção do ponto de vista pessoal e do ponto de vista político, eu fui em 2004, 2005, ministro do presidente Lula. Em 2014, eu fui candidato a governador desse estado. E o Partido dos Trabalhadores tinha um candidato, do mesmo partido que o presidente. Nem a presidente Dilma, nem o presidente Lula vieram ao Ceará pedir votos contrários ao candidato Eunício Oliveira. Então eu sempre tive uma relação muito assim, boa e real, verdadeira, correta com o presidente Lula. E um dia eu estou chegando aqui no Sebrae, para uma palestra no Sebrae, e um repórter, se não me falha a memória, não sei se era aqui do Diário do Nordeste, me questiona sobre eleições presidenciais. E eu disse com muita clareza, se o presidente Lula for o candidato, eu vou votar nele por uma questão de gratidão em relação ao que ele fez pelo Nordeste e em relação à correção política que ele teve comigo em 2014. Se a minha coligação não me obrigar a uma outra posição, eu já estou definido. Se minha coligação me obrigar a ter uma outra posição, ou meu partido político me obrigar a ter uma outra posição, eu vou fazer um debate interno no partido. À época eu procurei o presidente Michel e perguntei para ele se ele era candidato, quem seriam os candidatos, se o partido teria candidato. É muito cedo, é muito prematuro. E eu ali externei a minha posição, já de uma certa definição em relação a isso. Então o que aconteceu lá atrás vale para hoje. Eu procurei o presidente há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, e disse para ele que eu não achava que o partido, pela forma que assumiu o país, por não ter criado uma candidatura sólida, com condições de fazer uma disputa do voto das ruas nesse momento, talvez a melhor condição para o PMDB, para ele manter as bancadas, manter o maior número de deputados, de senadores e até de governadores, seria o partido, por não ter uma aliança construída, o partido ficar neutro nessa eleição, neutro que eu digo do ponto de vista de uma candidatura própria, era o meu posicionamento. Imagina quem tem 45 anos do mesmo partido ir para uma conversa com o presidente da República e dizer exatamente isso. Mas era verdade, era o meu sentimento. E continuo dizendo que acho que o partido, defendi isso nessa conversa que a gente tem toda semana, não é uma conversa, uma reunião específica, são conversas que os senadores entram, saem, conversam, discutem, vão para outros compromissos. Na terça e na quarta noite, após a sessão do Congresso, eu faço essa extensão lá na residência oficial do Senado. Então, em relação a isso, eu estou me estendendo, mas não é para tergiversar, não é para afirmar que eu disse, inclusive, a semana passada, que na reunião do partido, que achava o melhor caminho nesse momento, pelo partido não ter construído uma candidatura viável, que o partido devia liberar os estados, e eu já me sentia liberado pela comunicação que havia feito anteriormente ao próprio presidente da República, que anuiu com a minha posição, respeitou a minha posição, em relação... É muito difícil para mim dizer, olha, eu não vou defender candidatura própria, mas também, nesse momento de dificuldade, nós não podemos expor o partido
né, a uma candidatura que não tenha viabilidade do ponto de vista eleitoral. Senador, qual é o PMDB ou o MDB que o senhor espera ter depois das eleições nacional? Olha, você sabe que eu sempre pertenci a uma corrente do PMDB, do MDB, que era divergente. Muita gente confunde e não conhece os bastidores, né, o meandro da política. Eu venho da linhagem, né, do pensamento ainda do grupo autêntico do PMDB. Né? Eu era empresário, não era militante da política, mas acompanhava com muito cuidado ali, com muita atenção, as discussões que o Paz de Andrade fazia na sua residência com o doutor Ulisses, com Jaba Vasconcelos, Pedro Simon, Fernando Lira, Freitas Nobre e tantos outros, eram mais de 30, né, parlamentares que ali discutiam outros rumos para o PMDB. Então eu venho dessa linhagem do PMDB. Né? Eu tive uma relação pessoal com o presidente Michel, e por isso a gente tinha uma divergência com o Senado. Quem era o Senado? Raup. Era o PMDB da Câmara e o PMDB do Senado. Mas não chegava nem a ser o PMDB da Câmara e o PMDB do Senado. O PMDB da Câmara não se aproximava sequer do PMDB do Senado, que era a lista. Presidente Sarney, Renan, Romero, Jader, Raup, Romero Jucá, Edson Lobão. Então, essa era uma turma. E nós éramos a outra turma. Divergente dentro do partido. Tanto que o Senado nunca conseguiu assumir a presença do partido. O Romero assumiu a presença do partido porque o Michel virou presidente. Então, ele não foi eleito presidente do MDB. Então, eu sou dessa corrente do MDB que busca né, uma realidade política, não apenas o sonho político que você acha, não, eu tenho que estar no jogo, porque eu estou no jogo, eu posso realizar esse sonho. Não, eu tenho um pouco de maturidade, tenho um pouco de pé no chão. Então, o PMDB que eu espero que venha das ruas é o PMDB que a sociedade brasileira deseja para o Brasil. Nós não teremos democracia no Brasil se não tivermos política, se não tivermos partidos, se não tivermos políticos. Se não tivermos políticos, a democracia, só para ilustrar mais ainda, eu sei que todos sabem, mas está sustentada em 3 poderes. Né? O poder executivo, que é exercido pelo presidente da República, o poder judiciário, que é presidido pela ministra Carmen Lúcia, que representa o poder judiciário, que é um dos 3 poderes da República, e o poder legislativo, que é representado pelo presidente do Senado, que acumula como presidente do Congresso. Então, são os 3 poderes da República: legislativo, representado pelo senador Eunício Oliveira, executivo pelo presidente Michel Temer e judiciário pela ministra Carmen Lúcia. Então, nós não podemos quebrar, né, essa estrutura de poder que está amparada na Constituição, sob pena de voltarmos a ter aquilo que nós não desejamos para o Brasil, nem eu, nem você, e acredito que ninguém da sociedade brasileira que conheça, né, pelo menos o período em que nós vivemos, né, vivenciamos lá atrás. 64. De 64, o período, ontem à noite, você viu a matéria, né, muito firme, mas assim, muito dura. Os segredos do governo americano. Segredo do governo americano revelando o que aconteceu no Brasil naquele período. Então, eu, sinceramente, ainda acho que, por mais que tenha defeito, por mais que tenha problemas, o melhor regime para se viver ainda é o regime democrático. Senador, e no Ceará, qual é o PMDB que o senhor espera ter depois das eleições? Agora, deste ano, o PMDB perdeu 2 deputados federais, né, o Aníbal Gomes e o Vitor Valim, perdeu 2 deputados estaduais. Qual é a perspectiva de eleger? Quantos? Perdeu 2 e ganhou outros, né? Porque a política, né, e da forma como foi feita agora, antes a lei permitia financiamento de campanha. De 2016, 2015, nós fizemos uma nova lei que não permite mais financiamento de campanha por empresas, né, por empresa. E não permite que ninguém financie campanha além de um teto que foi estabelecido, mesmo que tenha condição
pessoal de patrocinar. 2,5 milhões para federal e 1 milhão para estadual. Não, e um para estadual, mas tem senador, governador e presidente tem limite. Também, o presidente é 70 também milhões tem limites. E governadores proporcional... 25 milhões dependendo da população. Depende da população eleitor, e senador, por exemplo, no estado de Ceará, o senador é 3 milhões e 600 o gasto máximo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu não tenho essa preocupação de número. Eu não tenho essa preocupação de número no partido. Eu tenho a preocupação de que as pessoas que venham para o partido queiram estar no partido, que concordem, mesmo debatendo, mesmo divergindo no partido, mas no final convirjam para uma posição. Então, esse é o PMDB que eu espero, que venha das urnas. Né? Aqueles que, como eu disse, aqueles que entraram no partido, que ficaram no partido. Por exemplo, eu tenho muito respeito pelo deputado Aníbal Gomes, mas eu não ganhei as eleições porque o deputado Aníbal Gomes, que era do PMDB histórico, não votou com o candidato do PMDB. Então, para que você ter o número, mas não ter o resultado? Né? O ex-deputado e ex-vice-governador e meu amigo pessoal, ex-deputado Domingos Filho, era do PMDB, saiu, foi para o PSD, e se eu tivesse recebido os votos daquele grupo que era do MDB, do PMDB, eu seria hoje não senador, não presidente do Congresso, eu seria hoje governador do Estado. Se o deputado Aníbal tivesse votado comigo, eu hoje não era presidente do Congresso e nem senador, mas eu tinha que ter renunciado ao mandato e seria hoje governador do Estado, porque você sabe que a disputa foi, no final, nós perdemos a eleição aqui por menos de 60 mil votos. O deputado Aníbal tirou 160, 180 mil votos. Se ele tivesse passado 30 mil votos daqueles votos dele, 35 mil votos equivalia a 70, porque somava 2 vezes, e eu seria governador. Então, eu não estou falando mal de ninguém aqui, não é meu estilo. Eu sempre defendi, inclusive, a harmonia dos poderes, mesmo sabendo que muitas vezes o poder legislativo é invadido de uma forma pelo executivo, outra hora pelo judiciário, mas eu sempre respeitei e vou lutar até o final, enquanto presidente for, pela harmonia dos poderes. Eu sou, por natureza, conciliador. Eu não carrego, sinceramente, para quem nasceu, como eu disse, lá em Lavra da Mangabeira, estudou numa escola pública, numa casa de taipa, né? E agora é minha grande luta para extinguir casa de taipa no Ceará, para extinguir também, juntamente com elas, os barbeiros. Essa semana quase 3 mil casas foram lançadas. Espero que até o final do mês eu consiga lançar pelo menos mais 4 mil casas. Hoje o presidente da Caixa está aqui, conversei com ele sobre isso, conversei com o ministro das Cidades sobre isso. Então, para quem nasceu lá naquela condição e chegou a presidente de um dos 3 poderes, né, do país mais importante da América Latina, que é o Brasil, e um dos países importantes do mundo, não tem que fazer qualquer tipo de reclamação. Assim como nós perdemos alguns, nós ganhamos outros. E nós vamos para uma eleição, o eleitor vai julgar todos nós. Quem vai julgar todos nós vai ser o eleitor. Então ele vai julgar essas pessoas que por um motivo ou outro não ficaram na posição partidária, por um motivo ou outro saíram do partido. Então essa questão de quantidade, honestamente, Edson, muito não bem, me preocupa. Essa questão de quantidade não preocupa o senhor, e o eleitor é quem vai julgar, mas as expectativas de hoje aqui, há muitas especulações nesses momentos que antecedem ao período propriamente dito eleitoral. Politicamente para as pessoas, Exato. A expectativa é que o PMDB eleja 2 deputados federais, 3 deputados estaduais, ficaria então um partido pequeno. Essa estimativa passa pela sua cabeça? Isso é a mesma estimativa que fazem, que o PMDB vai se extinto, que o PMDB vai se acabar. Vai terminar essas eleições, o PMDB tendo o maior número de vereadores, o maior número de prefeitos, o maior número de deputados federais, maior número de senadores e um bom número de governadores, mesmo não tendo uma candidatura própria a presidente da República. O PMDB está enraizado, esse partido construiu a democracia no Brasil, esse partido ajudou muitos governos a fazer o desenvolvimento desse país para chegarmos até aqui na questão de saúde, de educação. Nós temos um problema de segurança pública que nós estamos muito preocupados com isso. Eu, pelo menos, tenho dado todas as condições para essa questão de segurança pública, tenho uma preocupação com o meu Estado. O governador Camilo
né, tem se desdobrado em relação a isso. Eu tenho procurado dar todo apoio para ele em Brasília, do ponto de vista... O Ceará vai ser o único estado brasileiro, inicialmente, a ter um dos 5 centros de inteligência. Eu vi ontem, inclusive, que a Assembleia também aprovou uma outra medida para que essa medida possa ser encaixada nesse sistema único de segurança pública. Eu aprovei no Senado, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de ressentimento, sem nenhum tipo, mas cumprindo a minha obrigação, aprovei as duas coisas. Aprovei os bloqueadores de telefones para que a gente pudesse ter algum tipo de informações mais precisas, e aprovamos, estamos na quarta-feira, devemos aprovar o Sistema Único de Segurança Pública. Nós temos o Sistema Único de Saúde, temos o Sistema Único de Educação, que bem ou mal funcionam no Brasil. Mas nós não temos o Sistema Único Integrado de Segurança Pública. Então, o Brasil tem um problema social crônico, tem um problema de educação crônica, né? Tem o chamado nenéns, os rapazes e moças que nem trabalham e nem estudam, e nem podem trabalhar porque não estudaram, e ficam facilmente presas fáceis para o chamado crime organizado. Então, essa é uma preocupação que o Senado teve lá atrás. Quando se discutia a Previdência, nós estávamos discutindo microeconomia, e está aí o resultado, a inflação abaixo da meta, muito abaixo da meta. O Brasil nunca teve, nos últimos 20 anos, 30 anos, uma inflação como nós estamos tendo agora, bem pequenininha. Nós nunca tivemos taxa de juros decrescente como temos no Brasil, e nós não temos a oportunidade, inclusive, da economia voltar a crescer 2,5% no mínimo nesse ano agora, embora seja um ano eleitoral. Então, por isso, eu quero dizer, o PMDB, eu não tenho essa preocupação, porque eu tenho convicção que o PMDB, só dar um exemplo, se nós não fizermos nenhum senador, não elegermos nenhum senador, que é quase impossível isso acontecer, o PMDB ainda será o maior partido no Senado e presidirá o Senado, porque é assim que determina o regimento e a Constituição. Senador Eudício Oliveira, quer dizer, o nosso telespectador, o nosso assistente aqui na web, deve estar ansioso, porque nós não falamos do assunto que eles gostariam de estar ouvindo, né? E vão ouvir agora. Esta relação que o senhor mantém com o governador Camilo Santana, depois de umas eleições, de uma disputa acirrada, a que o senhor mesmo já se referiu aí, com uma diferença de voto mínima no segundo turno entre o senhor e o governador Camilo Santana, uma disputa em determinados momentos até áspera nos discursos, isso gera ainda hoje, gerou mais e gera ainda mais, uma expectativa muito grande na comunidade cearense. O que há nesta relação, além da parceria, que, diga-se de passagem, era preciso existir, afinal de contas, ele é governador do estado do Ceará, ele não é governador de uma parte dos eleitores do estado do Ceará, e o senhor é senador da República representando o estado do Ceará, ambos têm responsabilidades sobre a administração pública estadual. Mas o que há, além dessa relação administrativa, no campo político? Eu sabia que você, como repórter experiente, ia chegar nessa pergunta. Eu não me esquivo de responder. Olha bem, primeiro, eu fui aliado, fui lá atrás procurado pelo então candidato a governador Cid Gomes e o seu irmão Ciro, na minha casa, quando eu ainda morava lá na Beira-Mar, ali em frente à praia, aquele aterro de Iracema. Fui procurado e, naquela época, em 2006, eles me procuraram para uma aliança. Fizemos aliança em 2006, eles me convidaram para ser candidato ao governo, ao Senado, e o governador Cid candidato ao governo, e ali nós tomamos uma posição de que eu seria o candidato ao Senado. Se não me falha a memória, eram 9 votos que iriam decidir as candidaturas majoritárias, e nós tínhamos 7 votos. O PCdoB, que era um partido pequeno, mas tinha uma liderança forte, que era o senador Inácio Arruda, desejava a vaga de senador. Eu terminei não sendo candidato ao Senado,
para proporcionar uma ampliação dessa aliança para que o, então, candidato a governador, Cid Gomes, se tornasse governador. Fizemos ali uma aliança e ele disse, já que você não é candidato agora, em 2010 nós teremos um compromisso com você para a disputa eleitoral. Uma disputa que você sabe que foi uma disputa difícil também, porque nós estávamos disputando com a grande liderança no Estado, que era o senador Tasso Gereissati. E nós fizemos a eleição e eu fui o mais votado de todos os candidatos majoritários. Inclusive, tive quase 300 mil votos, 260, 280 mil votos, até mais que o próprio candidato a governador na reeleição. Então, nós fomos aliados durante 8 anos. Nesses 8 anos, há poucos dias eu tivemos uma conversa longa, eu e o governador Cid Gomes, e disse, olha... Isso aqui é uma das perguntas que eu ia fazer. Nesses 8 anos, nós não tivemos nenhum tipo de atrito. Eu nunca levei ao governador nenhuma reivindicação que não fosse de interesse da sociedade. Nunca pedi ao governador uma secretaria de Estado. Nunca exigi do governador nenhuma função, nenhum cargo para qualquer um dos PMDBistas que ali me acompanhava. Isso eu estou dizendo isso aqui publicamente, porque eu disse isso para ele e é um fato. Na eleição de 2014, eu tinha uma posição muito destacada do ponto de vista de pesquisas eleitorais. Procurei o governador e ele disse, olha, eu não tenho esse compromisso, mas vamos analisar dentro do grupo e nós vamos ver como é que fica isso. Terminou por eu ser candidato, né? Foi uma eleição, como você disse, radicalizada no voto, do ponto de vista do eleitor, de um lado e do outro, né? Mas eu nunca tive nenhum atrito, você mesmo intermediou aqui debates, né? Proferiu debates aqui conosco, nunca eu fiz uma agressão ao candidato Camilo. E nunca o candidato Camilo fez uma agressão direta a mim em qualquer debate, pelo menos que nós participamos. O governador, ex-governador Cid, nunca ouvi uma palavra de agressão a mim e nem nenhuma palavra de agressão a ele. Nós discutíamos a questão política do Estado, de caminhos políticos dentro do Estado. Isso nós debatemos. Depois, obviamente, né, outras pessoas acirraram mais do ponto de vista do discurso, mas não eram os candidatos, não eram os que estavam debatendo. E Deus me deu, né, o povo do Ceará e meus colegas no Senado, a oportunidade de presidir um dos 3 poderes da República. Ora, um menino pobre, nascido no interior, né, que tangeu o jumento, que o pai tinha dificuldades para mantê-lo aqui, que dividiu o beliche de rede na cada estudante com outros companheiros, né, que sofreu para chegar até aqui, sem um apadrinhamento nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista político. Eu tive um único patrão na vida, de saudosa memória, que todos os cearenses reverenciam e respeitam, que foi o seu Ivens Dias Branco. Foi o único patrão que eu tive na vida. Depois fui cuidar da minha própria vida. Já tinha saído do interior para vir desbravar Fortaleza. E de Fortaleza fui para Brasília sem conhecer ninguém. Muita gente pensa que eu já estava casado, que eu já tinha namorado, que era o pai de Andrade e tal, que protegia. Todos vocês conhecem que o pai de Andrade, ao morrer, deixou um apartamento para as 4 filhas e para a mulher. Então, não era um homem que tinha recursos, não era um homem que fez patrimônio, pelo contrário, ele nunca cuidou das questões pessoais, cuidou sempre da questão política. Então, eu um dia disse para mim mesmo, deitado em casa, de que vale esse mandato, de que vale essa cadeira importante, de que vale esse poder que foi entregue nas mãos desse menino, repito, lá do interior do Ceará, se ele não vai usar esse poder em prol da sociedade cearense. E botei isso na minha cabeça. Quando Camilo me procurou, Roberto Cláudio me procurou, tudo estava travado. O Ceará recebeu, nesses últimos 13 meses, 14 meses, quase 10 bilhões de reais. Quase 10 bilhões de reais. Quando chegar agora no final desse mês de maio, eu vou poder dizer, aí com uma certa ponta talvez de orgulho, não de vaidade, mas de orgulho, que não terá nenhum município do estado do Ceará, nenhum, que não tenha recebido uma obra pelas mãos do senador Eunício Oliveira, ou por essa caneta que Deus, o destino, o povo do Ceará e os meus pares me colocaram na mão. Então, eu estou de bem comigo mesmo, estou feliz comigo mesmo, e aí resolvi fazer aquilo que eu acho que era correto fazer. Era botar o metrô, era buscar contrapartida, era fazer a transposição do São Francisco,
que nós sabemos que é a terceira vez que é interrompida. Se a TV quiser acompanhar, nós vamos estar lá na transposição, com os 3 turnos, conseguimos trocar a construtora. Tentei botar o Exército para a gente resolver isso. Se Deus quiser, ainda esse ano, as águas vão chegar no estado de Ceará. O Cinturão das Águas está paralisado. Quase 600 milhões de reais já foram liberados por mim para o Cinturão das Águas. O metrô de Fortaleza está paralisado há quanto tempo? A contrapartida do governo federal era quase 700 milhões de reais. Eu consegui com o ministro e não consegui com o presidente da República, como muita gente pensa. É exatamente pela posição que ocupo em relação a um dos poderes da República que tem força para fazer assim, o dever de casa em relação a essas questões. Então, eu posso dizer que, se Deus quiser, até o final de maio, por exemplo, açude do Lago de Fronteiras, são 20, quase 80 anos de espera. Açude do Barbosa, quase 50 anos de espera. Vai lá em Crateús e verifica-se uma promessa que eu fiz em 1998, primeiro mandato, não entendia muito de política. O que é que você promete aqui? Lago de Fronteira. E eu prometi o Lago de Fronteira. No dia que assumi a presidência da República, eu tomei a decisão e o Lago de Fronteira está lá sendo construído. Então, a briga, você não sabe a briga que foi para trazer 4 faculdades de medicina para o interior do estado de Ceará. Você não sabe a briga que foi para fazer a renegociação de dívida de agricultores, derrubar vetos, como eu derrubei vários vetos do presidente da República, do meu partido, para atender população, como a questão das micro e pequenas empresas, para renegociar dívidas no Banco do Nordeste, para fazer com que o FIES do Banco do Nordeste agora, o Banco do Nordeste possa financiar os jovens que querem frequentar uma faculdade, que não tem oportunidade mais no FIES. O Banco do Nordeste tem 700 milhões colocados por mim para que possa financiar o FIES. Muito bem. Eu estou resumindo, dizendo o seguinte, que essa aliança que começou do ponto de vista puramente administrativa, é natural a convivência, o dia a dia, as conversas, elas evoluíram significativamente. Elas evoluíram para, talvez, uma definição do ponto de vista político. Então, eu tenho dito o seguinte, eu não faço política com fígado, eu não faço política com raiva, eu não faço política com ódio, eu só estou na política, eu não dependo da política. Deus me deu essa oportunidade de não depender da política, de não precisar da política. Mas eu pedi aos eleitores do estado de Ceará para estar aqui, nessa posição que estou. Então, a eles eu devo satisfação. Eu digo, poucos dias para concluir, eu cheguei num determinado município, mas esse lado aqui, o prefeito não votou em você. Desse lado aqui, do outro lado, o deputado não ficou com você na eleição passada. Eu disse, mas a população votou em mim, eu não posso penalizar a população por uma raiva política ou por uma questão pessoal. Ninguém pode fazer política com fígado, ninguém pode fazer política com raiva. Então, evoluiu para o encaminhamento de eleições, evoluiu, não vou esconder isso de ninguém. Eu vou sair daqui agora, eu vou almoçar com o governador para tratar um pouco das questões do Estado, de interesses que tem o Estado ainda pendente lá em Brasília. Quando o prefeito Roberto Cláudio me procurou, ele tinha 680 milhões. No outro final de semana eu devo estar em Sobral, inclusive, a convite do prefeito Ivo Gomes, para ir lá lançar 40 e pouco, 38, 42 milhões de obras que foram liberadas pelo senador Eunício Oliveira. Então, eu quero que todos os municípios do Ceará, todos, possam receber, eu passar uma vez ali um parente meu, um filho, um neto, e dizer, ali tem uma obra feita pelo senador Eunício. Talvez seja inédito isso na história, você que acompanha a política há muito tempo, seja inédito um político liberar recursos para todos os municípios do estado de Ceará, independente de quem seja o prefeito, de qual partido seja o prefeito, mas visando o desenvolvimento e o apoio à população, principalmente a mais pobre. Senador, o senhor disse que evoluiu bem essa relação administrativa para uma relação política. Isso significa uma aliança, uma aliança entre MDB, PMDB, PT, PDT. Mas há ressalvas quanto a esse avanço, tanto de pessoas ligadas ao senhor, muito próximas ao senhor, quanto a pessoas ligadas ao esquema do governador, ou mais propriamente ao PDT do ex-governador Cid e do ex-governador Ciro. Aqui o senhor não se referiu, mas disse que alguém teve um discurso mais forte lá na campanha. Essas dúvidas
já podem ser dissipadas? Olha, Edson, com absoluta tranquilidade, como eu disse aqui, eu não faço política com o fígado. Primeiro, eu acabei de receber uma pesquisa, e acho que o governador Camilo também tem. Eu conversei com o governador Cid, ex-governador Cid, conversei essa semana passada, eu procurei uma conversa com os membros do Partido dos Trabalhadores. Eu estou buscando resolver uma questão no INCRA para as pessoas que, inclusive, na época da campanha foram a Brasília e fizeram um acampamento dentro da minha fazenda. Por quê? Porque, repito, eu faço política de outra forma. Eu não preciso, não dependo da política. Muitas vezes a gente é agredido, as pessoas não acreditam, não se conformam com a posição que a gente defende e acha que tem que nivelar todo mundo pelo chão. Então, mas eu quero... Na política, infelizmente, muitas vezes é assim. Mas eu quero fazer o seguinte, aquilo que o meu coração manda, que é trabalhar pelo povo do estado do Ceará. E nós recebemos agora uma pesquisa que quase 80% da população entende que essa aproximação, do ponto de vista administrativo, não foi boa para o Camilo, não foi boa para o Eunício, foi boa para o estado do Ceará. Você imagina esse estado, no 6º ano de seca, sem condições, tendo feito o dever de casa, e aí eu quero fazer justiça aqui, tendo feito o dever de casa do ponto de vista fiscal, talvez seja um dos estados mais equilibrados. Nós temos problemas, apesar de todos os esforços. Pra você ter uma ideia, a polícia do Piauí tem 9.000 homens. O Ceará já contratou no governo Camilo mais de 9.000 homens para combater a violência. Não é, infelizmente, né, uma condição que hoje atinge o estado do Ceará, mas não é uma condição do Ceará, é uma condição de todo o Brasil. Por quê? Porque, repito, não cuidaram da questão social, não foi cuidado da questão da educação, e esse país não pode continuar dessa forma. Nós temos que ter mecanismos, não apenas de aumento de pena, vamos aumentar a pena, vamos fazer isso. Isso não é a solução. Nós temos que encontrar caminho de desenvolvimento para fazer com que esse país seja diferente. Então nós temos que encontrar, eu acho que nós temos que unir forças, é o meu pensamento, independente das querelas políticas, independente das divergências políticas, independente das posições ideológicas. Né? Eu, graças a Deus, sou de centro, me adapto facilmente a essas posições e respeito as posições radicais do lado, radicais do outro. Estou no centro, buscando o equilíbrio. Comecei a conversa aqui dizendo que defendo a harmonia e o equilíbrio entre os poderes. Muitas vezes o meu poder que eu digo, o poder que eu pertenço, e que dirijo, muitas vezes é agredido, mas eu procuro dialogar, em vários momentos eu sempre procurei dialogar com os outros poderes. Então, o que eu quero dizer é que essa junção de forças, ela não é apenas para uma reeleição de Camilo, não é apenas para uma reeleição de Eunício. Essa junção de forças tem que ser para desenvolver e atender os interesses do Estado. Senador. É isso que me motiva, honestamente, é isso que me motiva a permanecer na política, é isso que me motiva, inclusive, abrir o meu coração e dizer, olha, esquece aí as mágoas, esquece os ressentimentos, e tenho dito isso e convencido aos meus companheiros. Se você fizer uma pesquisa hoje entre os prefeitos cearenses, entre os ex-prefeitos cearenses, entre as lideranças políticas, quase a unanimidade vai dizer que essa aliança, do ponto de vista administrativo, foi extremamente proveitosa para o desenvolvimento e para o estado do Ceará. Senador, essa conversa que o senhor teve com o ex-governador Cid Gomes, agora recentemente, é coisa de pouco mais de uma semana, não é? Uns 20 dias atrás, 15 dias atrás, 20 dias. Recente. Foi uma conversa longa, né? No apartamento dele, né? Você sabe, já sabia, tinha informação e até o local? Não, mas bom repórter sabe. Mas tudo. aí Bom repórter sabe. Aí a gente vai atrás de saber o que saiu dela. Nem o senhor e nem o ex-governador falaram sobre isso. Na verdade, esse assunto estava bem guardado e eu estava guardando aqui como se fosse uma pergunta especial. Mas antes disso, já falou dela. Essa conversa é o que lhe deu a tranquilidade de dizer que a possibilidade de aliança avançou muito? Edson, eu quero te dizer o seguinte, sabe qual é a minha tranquilidade? A minha tranquilidade é com a minha consciência. De saber o que eu fiz. Hoje, nosso assessor de imprensa, Davi, que está aqui nos acompanhando, levantava hoje 800 ações feitas pelo senador Eunício Oliveira. 800 ações. A partir de
cento e tantos milhões de adutora, a perfuração de poços, está chegando agora 15 máquinas perfuratrizes novas para a Funasa e para o Denox. O Denox estava praticamente fechado, abandonado, não tinha uma obra para tocar. E nós, independente de quem esteja no poder, de quem sejam os dirigentes, de quem seja, vou repetir, quem seja o prefeito ou a prefeita, de qual partido ou de não partido, eu tenho pedido até compreensão dos meus companheiros que disputaram com esses prefeitos também. Muitos deles disputaram e perderam as eleições para o lado adversário. Eu quero que você compreenda, né, que a população, quase metade dela, votou em você. Então, ao levar esse recurso para o município, para beneficiar o município, você pode dizer, olha, o Zé Arnão nunca votou em mim, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, mas nunca votou em mim. Essa semana eu liberei para Juazeiro do Norte quase 1.000 casas populares para a população carente. O prefeito do Crato não votou em mim. Eu liberei 49 milhões para abastecimento de água para o prefeito do Crato e ontem quase 1.000 casas populares para a cidade do Crato. Né? Então, olha bem, só para dizer para você é o seguinte, eu sei hoje de uma posição divergente de vários municípios. Eu ontem liberei 17 milhões de reais para o município de Maracanaú. O prefeito de Caucaia não votou em mim no segundo turno, me procurou agora, ele tem 50 milhões de dólares de um empréstimo que eu estou agilizando para que o povo de Caucaia possa receber esses recursos. Então, eu estou cumprindo, dizer assim, com um papel, me perdoe aqui a falta de humildade, mas cumprindo com um papel que Deus, repito, o destino, Deus e o povo do Estado do Ceará me entregaram nas mãos, que é de ter a possibilidade de, sendo um presidente de um dos 3 poderes, utilizar democraticamente, republicanamente, esse poder para ajudar o desenvolvimento do meu Estado. Senador, só para a gente concluir... Eu me sinto feliz por isso. Só para a gente concluir, ainda sobre essa reunião, porque essa reunião é importante, é muito importante para o contexto da política do Estado do Ceará. A partir dela, dos resultados dela, dá para se avaliar o que é que pode acontecer, qual é a perspectiva do curso da campanha política no Ceará. Ela foi boa para as duas partes, ela quebrou arestas, por exemplo, do ex-ministro Ciro Gomes, que é mais incisivo, chegou a dizer aqui para nós, no Diário do Nordeste, de que não havia possibilidade de ele ser fotografado num palanque em que o senhor estivesse na chapa majoritária aqui. Em outras oportunidades... Foi essa mesma frase? Se não foram com essas palavras exatas, mas o jornal está aí, e o jornal é um documento seríssimo, é pior do que uma nota promissória. Né? Guarda-se para o resto da vida. Não é? Guarda para o resto da vida. E em outros palanques, ele tem falado muito ruim do MDB. Essa reunião quebrou alguma aresta com relação a isso? Olha, Edson, eu acabei de dizer aqui o seguinte, eu sou de uma corrente dentro do PMDB que não é, inclusive, esse grupo, né? Esse grupo que, acredito eu, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes se refere. Eu sou de uma outra corrente dentro do partido. Obviamente que pela disputa que aconteceu no Estado, ainda, como você disse, aqui, ali, tanto do lado como do outro, ainda tem pessoas que questionam essas possibilidades. Mas vou dizer para você com toda tranquilidade, a minha conversa com o governador Cid, que você já tinha informação, eu não vou revelar o conteúdo. Agora, posso lhe dizer que é o seguinte, foi uma conversa afável, amena e voltada para os interesses do Estado. Não foi para a candidatura de A ou de B, de quem vai ser o deputado, quem vai ser a deputada, quem vai somar aqui, qual é a aliança proporcional que vai ter, quando não for aliança. Ninguém discutiu isso, a eleição está longe ainda para se discutir as alianças do ponto de vista prático. Né? O que existem hoje são conversas, né? E vou repetir, conversas avançadas em relação a isso, mas nós só faremos uma aliança, tanto o seguinte, por outro lado, tem que ser interpretado de outra forma. Se nós fizermos uma aliança política, eu quero que a sociedade entenda que é uma aliança em prol dos interesses do Estado. Raciocina só uma coisa. Eu tenho direito, porque é noutra legislatura, a reeleição como presidente do Senado.
E acredito eu, sem nenhuma vaidade, que se a eleição fosse hoje, eu teria uma certa tranquilidade em me reeleger presidente do Congresso Nacional. Se eu me reelejo senador pelo Estado do Ceará, eu vou ter compromisso com o meu Estado novamente. Então, se eu conseguir, até agora, fazer tudo isso que foi feito pelo Estado, liberação de metrô, liberação de Porto de Pecém, aqui eu enumerava 600 itens com densidade. Então, eu já sei que nós estamos ultrapassando o tempo, mas eu vou fazer uma pergunta. Tudo bem, mas eu preciso deixar claro uma coisa, é o seguinte. A minha conversa com o governador Cid Gomes tem sensibilidade do ponto de vista de desenvolver o Estado, de interesse. Claro que ele tem as posições políticas, mas eu tenho, nessa conversa, procurado conversar com todos. Conversei com o deputado Guimarães, conversei com o deputado Zé Ayrton, que tem responsabilidade com o partido, conversei com o deputado Moisés, que tem os movimentos sociais. Dos movimentos sociais. Acabo de liberar 305 casas para um acampamento do MST, da cidade, como é MSTT, né? Lá na cidade de Crateús, num acampamento que as pessoas estão morando debaixo de lona. Eu fui lá, consegui, pela entidade, liberar, vou liberar pelo menos mais 2.000 unidades para as entidades, né, de esquerda, de movimentos sociais, nessa conjuntura. Então, a conversa com o ex-governador Cid Gomes foi nessa linha de interesses do Ceará. Ninguém tem uma posição contrária a uma possível aliança. A nossa preocupação é que essa aliança seja uma aliança construída não de cima para baixo, mas uma aliança construída de baixo para cima. Agora, esta é a última no interesse do Estado. Repito. Agora, esta é a última pergunta. Pela perspectiva de o senhor, sendo reeleito senador, ser reeleito presidente do Congresso Nacional e manter a força, o prestígio que tem o presidente do Congresso Nacional, isso não motiva a este grupo que está no governo a temê-lo, ao senhor ser um concorrente de 2020? Olha, eu vou revelar uma coisa aqui para você, se você me der mais 5 minutos. 2020 não, 2022. Eu vou Menos de 5 minutos, revele. Eu vou revelar para você aqui uma coisa. Meus filhos nasceram em Brasília e moraram fora, se formaram todos fora. A minha mulher nasceu em Brasília. Eu tinha feito um compromisso com minha família, com meus filhos e com minha mulher, que eu viria disputar o governo, ficaria no governo 4 anos e voltaria para o Senado. Eu venho todas as semanas quase, é rara a semana, final de semana, que eu não venho ao Ceará. Uma vez minha mulher vem, outra vez não vem, mas eu venho quase que sistematicamente toda semana. Então eu tinha esse compromisso com a minha família. Eu já passei dos 60, Edson. Então eu tenho uma convicção comigo mesmo. Se o povo do Ceará, na sua generosidade, me colocar mais uma vez como senador, obviamente eu teria a condição de ser mais 2 anos, esse ano e mais 2 anos para frente, presidente do Congresso Nacional. O mandato de senador é de 8 anos. Eu acho que por aí eu espero encerrar, se eu me reeleger, eu espero encerrar minha carreira. Então, o meu momento de disputa pelo governo do Estado foi naquele momento. A gente, na vida e na política, não diz, dessa água nunca beberei. Mas não é um projeto pessoal. Eu estou dizendo isso aqui publicamente, como você disse, fica nos arquivos, você vai me cobrar lá na frente se algum dia for divergente, mas eu quero deixar aqui a ressalva. Nunca direi, dessa água não beberei. Mas não é um projeto pessoal, não é um projeto político e não é um projeto, digamos assim, que tenha até, do ponto de vista, aquilo que é essencial na luta política do dia a dia, que é o amparo, né, dos teus próximos, da tua família. Né? Eu sou muito ligado aos meus filhos. Vou sair amanhã à noite aqui para ir em São Paulo, porque eu tenho uma filha casada que tem filhos, para ir, ela é mãe, e eu vou lá para dar um beijo nela, lá em São Paulo. Então eu sou muito família nesse aspecto. De filhos, graças a Deus, meus 4 filhos nunca me deram trabalho, eu tenho uma família assim. Então eu tenho um compromisso com eles e comigo, né, e eu tenho palavra. Quando eu disse em 2006 para o governador, na época candidato a governador Cid Gomes, que eu não iria para outra posição, até meus companheiros não acreditavam.
achavam que eu estava melindrado, magoado, mas repito, eu não faço política com o fígado, eu faço política com o coração. Senador. E fazer política com o coração, sabe o que é? É fazer o bem, procurar fazer o bem sem olhar a quem. Eu acho que é a coisa que mais... Olha, eu fui agora, semana passada, à minha cidade. A coisa que mais me realizou foi ver as pessoas, na hora que eu falava, as pessoas chorando. Mas chorando de agradecimento, não era chorando por nada, não tinha ninguém ali contratado, não tinha ninguém. Foi uma surpresa que eu fiz à cidade, de ir lá lançar obra, lançar vários, vamos dizer assim, mecanismos de ajuda para aquelas populações de abastecimento de água, do açude do Barbosa e de outras obras que tinha ali. Então, por onde eu fui há poucos dias atrás, criticado, Edson, já concluo, criticado porque eu trouxe 4 faculdades de medicina para o Ceará. Sabe o que eu disse no discurso? Esse menino pobre, que estudou numa escola, um barbeiro passeando nas paredes, numa casa de taipa, se pudesse colocar em cada casa de família pobre desse estado um médico ou uma médica, eu já podia morrer no dia seguinte realizado. Então, é esse propósito, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista econômico. Meus filhos estão todos com a vida garantida, então não quero fazer outra coisa na política a não ser procurar fazer a retribuição ao povo do estado de Ceará, que foi sempre muito generoso comigo, nem sei se mereço tanto. Senador, muito obrigado pela gentileza do senhor nos ter concedido essa entrevista. Sucesso na sua vida política. Edson, eu te agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade.